Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Gomes, sou estudante de nutrição e petiana do PET Estratégias já há 2 anos. Estou passando aqui para fazer essa breve introdução, né, que acabou faltando no início do vídeo. Quero agradecer a presença de vocês aqui, espero que vocês gostem do conteúdo e aproveitem bastante. Ok. Bom, como vocês já sabem, né, eu sou da nutrição, então, na minha ação de ensino, eu trouxe, né, as minhas vivências, principalmente no penúltimo estágio, para escrever esse projeto. Então, o projeto é intitulado Nutrição Baseada no Guia Alimentar. E aí eu trago um instrumento, né, um material que, como meu professor fala, né, todo nutricionista precisa sempre se pautar nas recomendações que o guia traz e tá sempre com ele debaixo do braço, né, falando e divulgando as informações do guia. Então, inicialmente, né, o projeto de ensino, ele é intitulado Nutrição Baseada no Guia Alimentar para a População Brasileira, uma ação de ensino com foco na formação dos petianos do PET Estratégias. O objetivo geral é promover a disseminação das informações do Guia Alimentar para o grupo PET Estratégias de forma simples e didática, incentivando as escolhas alimentares mais saudáveis e conscientes, alinhando sempre, né, com as diretrizes que o guia traz, buscando valorizar o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, e conscientizar com relação aos impactos negativos, né, do consumo de alimentos processados e ultraprocessados, tanto na questão da saúde, quanto também no meio ambiente. Abaixo tem o registro, né, do projeto de ensino. Bom, o guia alimentar, eu escolhi o guia alimentar porque, assim, durante o meu estágio nas unidades básicas, né, na atenção primária, eu sempre me pautava nas informações que ele traz. Então, por que não, né, trazer essas informações para vocês, petianos, para vocês conhecerem mais da área da nutrição e embasarem, né, nessas informações. Bom, o guia alimentar, ele traz, né, um conjunto de informações e recomendações sobre alimentação que objetivam promover a saúde de pessoas, famílias e comunidades e da sociedade brasileira como um todo, hoje e no futuro. Esse guia, ele é para todos os brasileiros e ele traz uma informação importante logo no início, porque ele fala que ele é para todos os brasileiros e nesse conjunto, né, que são os brasileiros, existem pessoas que são profissionais da área da saúde, e aí eu já puxo para alguns dos petianos aqui, né, como a gente tem alguns da medicina, alguns da fisioterapia, tínhamos da enfermagem, se eu estiver esquecendo algum, por favor, me lembrem. Então, ele fala que dentro desse grupo grande tem brasileiros que são profissionais da área da saúde, que são educadores, que são agentes comunitários, e todas essas pessoas, elas precisam divulgar amplamente o material. Então, divulgar amplamente o Guia Alimentar para a população brasileira. O guia, ele teve a sua segunda edição em 2014, né? Sua primeira reimpressão. A primeira foi em 2006, a segunda em 2014. E ele fala que é para todos os brasileiros, mas existe uma exceção, porque existe um outro material, né, que é o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, então é específico para crianças menores de 2 anos. Já para o público em geral, existe esse guia que eu vou explicar nessa aula, né? Bom, ele traz princípios, então o princípio que a alimentação ela é mais que a ingestão de nutrientes, então a alimentação ela diz respeito à ingestão de nutrientes,
mas também aos alimentos que contêm e fornecem esses nutrientes, a combinação desses alimentos, né, e o preparo deles, o modo de comer, as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Então, todos esses aspectos, eles vão influenciar a saúde e o bem-estar dos indivíduos. O guia também traz que a alimentação, ela deve estar em sintonia com o seu tempo. Então, as recomendações, elas devem ser feitas com relação ao cenário, né, que está vivendo essa população, em relação à condição de saúde e a alimentação, a evolução da alimentação. Então, por exemplo, no século passado, existia-se muitos casos de desnutrição. Então, se esse guia fosse escrito no século passado, muito provavelmente falaria muito mais de desnutrição do que de obesidade. E a gente, né, essa edição, ela traz muito sobre obesidade, porque é um problema que a gente está passando atualmente. Então, ele precisa refletir o cenário atual da população, o cenário de doenças, né, da população. Os guias alimentares, eles ampliam a autonomia nas escolhas alimentares, então eles trazem informações confiáveis e eles dão autonomia para as pessoas escolherem, né, e escolherem bem o que vão se alimentar de forma sempre exigindo, né, o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. A alimentação, ela deve derivar, né, de sistemas alimentares socialmente e ambientalmente sustentáveis. Então, a recomendação sobre alimentação, ela deve levar em conta o impacto das formas de produção, a distribuição desses alimentos, sobre a justiça social, a integridade no ambiente. Então, tudo isso precisa estar bem esclarecido com relação à alimentação. Ele traz um capítulo que fala sobre a escolha dos alimentos. E em 2014, né, modificou-se um pouco em relação à classificação dos alimentos, porque antes a gente tinha a pirâmide alimentar, não sei se vocês já viram, mas antes a gente falava-se muito da pirâmide alimentar, e depois de 2014 modificou-se isso, né, para o tipo de processamento que esse alimento ele passa. Então, antes da aquisição, antes do preparo, antes do consumo, qual é o processamento que esse alimento passa até que ele seja adquirido, né? Então, ele traz 4 categorias, e essas categorias são os alimentos in natura, ou alimentos minimamente processados, óleos, gorduras, açúcar e sal, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Antes mesmo, né, do guia explicar, definir, né, o que são alimentos in natura ou minimamente processados, ele já chama atenção e já fala, já dá sua recomendação. Ele já fala que é para a gente colocar a base da nossa alimentação ser de alimentos in natura ou minimamente processados. E posteriormente ele explica o que são esses, o que é essa categoria, né? Ele traz que essa categoria inclui os grãos, os tubérculos, as raízes, os legumes, verduras, frutas, leite, ovos, peixes, carnes e também a água. Aqui, né, definindo apenas o que são alimentos in natura, eles são alimentos que são obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Então, você colheu e ele é um alimento in natura. No caso, os exemplos são os legumes, as verduras, as frutas, a batata, a mandioca, né, as raízes e tubérculos, os ovos, o leite.
Já nos alimentos respondem alimentos in natura que foram submetidos a processos de limpeza, de remoção de partes não comestíveis ou desejáveis, passaram pelo fracionamento, pela moagem, pela secagem, pela fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento, ou qualquer processo, né, que não envolva a adição de sal, açúcar, óleos, gorduras, ou outras substâncias ao alimento original. E ele traz como exemplo os legumes, as verduras, as frutas, batata, mandioca, outras raízes, que sejam embaladas, né, fracionadas, refrigeradas, congeladas, o arroz branco, o integral ou parboilizado, seja a granel ou embalado, os cogumelos frescos ou secos, as frutas secas, sucos de frutas pasteurizados, sem adição de açúcar ou de outras substâncias. Então, tudo isso vai ser classificado, né, na categoria dos minimamente processados. Na outra categoria, né, que são os óleos, gorduras, sal e açúcar, ele já traz que esses produtos, eles vêm, né, para temperar e cozinhar alimentos e também para criar preparações culinárias, e que elas devem ser utilizadas sempre em pequenas quantidades, seja para temperar ou para cozinhar. E o que são, né, o que é essa categoria? São produtos que são extraídos de alimentos in natura ou da natureza por processos como prensagem, moagem, trituração, pulverização e refino. E os exemplos são os óleos de soja, de milho, de girassol, de oliva, manteiga, banha de porco, que é muito comum aqui na região, no estado, né? Gordura de coco, açúcar de mesa branco, demerara ou mascavo, sal de cozinha refinado ou grosso. E aí, com relação aos alimentos processados, ele traz a recomendação que deve ser limitado o seu uso, né? Consumindo sempre em pequenas quantidades, como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Então, ele já traz essa recomendação para limitar o consumo de alimentos processados. E a definição do que são esses alimentos, eles são fabricados pela indústria com adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário a alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. São produtos derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. E aí, como exemplo, a gente traz a cenoura, o pepino, a ervilha, o palmito, a cebola, couve-flor, que são preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre, extrato ou concentrados de tomate, com sal ou com açúcar, carne seca, toucinho, sardinha, atum enlatado, queijos, pães que são feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal, tudo isso, todos esses alimentos, eles são classificados na categoria de processados. Já os alimentos ultraprocessados, a recomendação do guia é que eles devem ser evitados, então evite alimentos processados. E ele traz que, devido a seus ingredientes, né, os alimentos ultraprocessados, seja o biscoito recheado, salgadinho de pacote, refrigerante, macarrão instantâneo, eles são nutricionalmente desbalanceados. Então, na sua formulação, né, na sua apresentação,
eles tendem a ser consumidos em excesso e sempre em substituição a alimentos in natura e minimamente processados, que são os alimentos recomendados pelo guia. E aí ele traz a definição, né? São formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, então óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas, derivados de constituintes de alimentos, gorduras hidrogenadas, amido modificado, ou sintetizados em laboratório, com base em em matérias orgânicas, como petróleo e carvão, como corante, aromatizantes, realçadores de sabor e vários outros tipos de aditivos. E aí, como exemplo, ele traz, né, vários tipos de biscoitos, sorvetes, balas, guloseimas, cereais açucarados, bolos, misturas para bolos, barras de cereais, temperos instantâneos, molhos, salgadinhos de pacote, refrigerantes, iogurtes, enfim, todos esses alimentos. E aí, inclusive, eu trago um relato até do estágio, que a gente, no estágio em atenção primária, né, o nutricionista, ele precisa aplicar o marcador de consumo alimentar. E nesse marcador, ele tem lá, né, como que foi a alimentação desse indivíduo no dia anterior. E aí ele coloca os grupos dos alimentos, ele não pergunta, né, você consumiu alimento ultraprocessado ontem? Não, ele vai te perguntar o alimento. Então, você consumiu biscoito de pacote, salgadinho de pacote, biscoito recheado, refrigerante, enfim. E assim, eu não cheguei a fazer um levantamento com relação a esse questionário, mas assim, é muito prevalente na alimentação das pessoas o consumo muito mais de alimentos ultraprocessados do que alimentos in natura. E vem sendo, assim, como é que eu posso dizer, né? Vem se tornando uma realidade atualmente, né? Essa mudança do in natura para o ultraprocessado. Então, o guia alimentar, ele traz essas recomendações também por conta desse cenário atual do Brasil. E a regra de ouro, né, que o guia traz, e ele repete inúmeras vezes, né, para a gente preferir, e eu vou repetir isso aqui ao longo da aula, né, para a gente preferir sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados, né? Então, ao invés de consumir refrigerante, bebidas lácteas, biscoito recheados, ele pede para que substitua por água, leite e frutas. Ele também traz para a gente não trocar a comida que é feita na hora, né? Então, caldos, sopas, saladas, arroz, feijão, refogados de legumes e verduras, de pacote, macarrão instantâneo, pratos congelados prontos, né? Que é só aquecer e já pode consumir, sanduíches, embutidos, maioneses, molhos industrializados. E aqui ele traz também algumas imagens, né, sobre a classificação desses alimentos. Então, o alimento in natura, então ele traz o abacaxi fresco, por exemplo. O alimento processado, o abacaxi em calda, né, então com adição de açúcar. E o alimento ultraprocessado, que é o suco em pó de abacaxi. Que aí já vai ter aditivos e inúmeros produtos dentro desse suco, né? Ele também traz a espiga de milho, né, como alimento in natura, o milho em conserva,
como alimento processado, e o salgadinho de milho de pacote, que é o alimento ultraprocessado. E esse material ele é muito interessante porque, assim, ele vai, e eu indico a leitura dele, né, inclusive, porque ele vai falando sobre os alimentos, ele também tem uma categoria que ele traz opções, né, das grandes refeições e das pequenas refeições. Então, por exemplo, no café da manhã, ele traz, inclusive, essas opções, elas são, elas derivam, né, de um questionário, de uma pesquisa que foi feito em nível nacional no Brasil, e aí eles verificaram a quantidade de alimentos in natura, quais eram esses alimentos, e a partir disso conciliou, né, com as recomendações do guia para trazer essas opções. Então, como opções de café da manhã, ele traz o café com leite, com bolo de milho e melão, o iogurte com cuscuz, o ovo de galinha e a banana. Também traz o café com pão integral, com queijo e ameixa. E aí vocês podem verificar que existem tanto alimentos in natura, minimamente processados, e também processados. Como ele fala no guia, né, ele pede para limitar o consumo. A gente sabe que atualmente é um pouco extremismo demais se a gente falar que a gente não consome ou não vai consumir, mas a gente precisa limitar o seu consumo, né? Café com leite, tapioca e banana. Nas opções do almoço, ele traz o arroz, o feijão, a coxa de frango assada, a beterraba com polenta e queijo, né? O arroz e feijão, a omelete e o jiló refogado, a feijoada, o arroz, a vinagrete de cebola e tomate, a farofa, o couve refogado e a laranja, que é um prato tradicional, né, aqui no Brasil. A salada de tomate, o arroz, o feijão, o bife grelhado, a salada de frutas. As opções de jantar, ele traz o arroz, o feijão, fígado bovino e abobrinha refogada, salada de folhas, arroz, feijão, ovo e maçã, sopa de legumes, farinha de mandioca e açaí, salada de folhas, macarrão e galeto. E aí, propositalmente, o guia ele traz esses alimentos, mas ele não quantifica, porque a gente sabe que cada indivíduo é um indivíduo, cada pessoa vai ter um gasto energético diferente. Então, ele mostra, né, os alimentos, mas ele não quantifica, ele não fala, você vai ter que comer 2 colheres de sopa de tal alimento. Não, até porque né, isso aí iria contra ao que a própria nutrição fala, né? A gente precisa avaliar as pessoas individualmente. E as opções de pequenas refeições, né, que seriam os lanches, tanto o lanche da manhã quanto o lanche da tarde. Aí ele traz o iogurte com frutas, eu acrescentaria uma aveia e um mel, é uma opção muito boa. Castanhas, salada de frutas, leite batido com frutas. E aí ele também traz os grupos dos alimentos, como a gente mencionou aqui, né? As opções, e aqui ele vai falar sobre os grupos. Então, o grupo dos feijões, ele traz outras opções, mas eu trouxe aqui só aquelas que tinham imagens. Mas ele fala inúmeros alimentos dentro de um mesmo grupo. Então, no grupo dos feijões, ele traz o grão de bico em salada, e ele fala em preparações com as opções desse grupo. Então, o grão de bico em salada, o feijão preto. O grupo dos cereais, então a polenta de milho com molho de tomate, macarrão com molho de tomate e ervas frescas.
O grupo das raízes e tubérculos, ele traz a mandioca cozida com cebolinha e ou salsinha, o purê de batata doce. Nos legumes e verduras, ele traz um mix de legumes refogados, a abóbora refogada com cebola, cebolinha e ou salsinha. No grupo das frutas, ele traz a salada de folhas com manga, ou a salada de frutas. No grupo das castanhas e nozes, ele traz a salada de folhas com castanha de caju, o quibe de carne assado com nozes. No grupo do leite e do queijo, dos queijos, ele traz o iogurte natural com frutas, a vitamina de mamão com leite de vaca. Grupo das carnes e ovos, ele traz a carne, o cozido de carne com batata e legumes, omelete com legumes. Ele traz também a importância, né, do consumo da água e traz também como opção a água com limão. Então, você pega a água, espreme um pouco de limão e consome, né, a água saborizada. E aí ele traz um capítulo falando que falando sobre o ato de comer e a comensalidade. Então, ele traz que a gente deve comer com regularidade, então, com horários específicos, né? Com atenção, então, sem mexer no celular, sem assistir televisão. No marcador de consumo alimentar que eu aplicava na atenção básica, a gente pergunta para as pessoas, né? Você tem o hábito de fazer suas refeições assistindo TV, mexendo no celular? E quase sempre era assim, com exceção do público idoso, que não tem muito esse costume. Mas tanto crianças quanto adultos, eu percebi que, assim, das pessoas que eu atendi, muitas têm esse costume. Então, o guia alimentar, ele traz uma recomendação falando para não fazer ter esse tipo de atitude, né? Ele também traz que é necessário comer em ambientes apropriados, então ambientes tranquilos, limpos, né? Sempre que possível, comer em companhia, então almoçar, né, em família. Lá na minha família mesmo, a gente tinha um costume, né? Agora, não que eu estou distante, mas eles devem continuar fazendo, mas sempre almoçar todo mundo no mesmo horário, todo mundo junto, porque é um momento também de reunir a família, né? E lembrando que a alimentação ela é muito mais, né, do que comer. Tem todas outras questões, questão de afeto, questão de estar junto com a família, questão de socializar, de comemorar, de confraternizar, né? E aí ele traz sobre a compreensão e a superação de obstáculos. Ele fala que é necessário, quando diz respeito à alimentação, procurar sempre informações em lugares confiáveis. E aí, o material confiável é o guia alimentar, né? Que ele traz informações com embasamento científico, né? Ele traz que a oferta desses alimentos in natura e minimamente processados nem sempre, né, vai ser de fácil acesso. E aí eu trago também minha experiência no estágio. Eu estagiei, né, na atenção primária em Curvelo, e aí em alguns momentos a gente visitava as estratégias de saúde da família na zona rural. E aí eu percebi o quanto que é difícil, né, para essas pessoas, o quanto que é mais fácil eles encontrarem na mercearia ou no mercadinho, ou enfim, um alimento ultraprocessado,
do que um alimento in natura ou minimamente processado. Então, é um obstáculo, né, que a gente vivencia atualmente. Tanto na oferta, quanto também no custo, né? Então, os alimentos ultraprocessados, eles são muito mais baratos. Por isso que as pessoas, muitas vezes, né, optam por comer miojo do que você fazer realmente uma refeição nutritiva, né? Ele traz também que a gente precisa ter habilidades culinárias, então saber cozinhar, né? Porque para se alimentar bem, a menos que você seja muito rico, né? E tenha pessoas para preparar para você, você precisa saber fazer suas preparações. Então, ele traz também essa importância, né? De se ter habilidades culinárias. Tempo, então, se alimentar bem, ela demanda tempo, né? Você precisa ter tempo para preparar suas refeições. E fala também sobre a publicidade, que a publicidade, né, os alimentos ultraprocessados, eles estão aí na televisão mostrando quanto eles são bonitos, apetitosos, né? Se vê uma propaganda do McDonald's, chega a dar vontade de comer um sanduíche do McDonald's. Então, isso é até perigoso, né? Para crianças que estão em fase de formação, então vê uma propaganda e quer provar também, né? Então, é um dos obstáculos que o guia alimentar traz. E aí, novamente, ele traz, né, essas informações que a gente conversou agora, só que em 10 passos para ter uma alimentação adequada e saudável. Então, primeiramente, fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Segundo, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. 3. Limitar o consumo de alimentos processados. 4. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. 5. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. 6. Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. 7. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. 9. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. E 10. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação que são veiculadas em propagandas comerciais. E aqui, meu muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Ana. Excelente.